Bem-vindos ao nosso culto. Nós tivemos aí alguns decretos do prefeito, porém ainda nada concretizado, aguardando sempre aquilo que for regra, que for lei, nós vamos cumprir. Até então permanece, a igreja com espaçamento como estamos. E se alguma coisa mudar, eu passo para vocês assim que tiver alguma coisa para ser mudada. Vamos àquilo que nós falamos no meio da semana sobre o tema. Eu quero compartilhar com vocês algo que tem falado no meu coração, tem me chamado a atenção, principalmente porque nós, cristãos, em períodos adversos, nós de fato precisamos entender quem somos, qual é a nossa função, o nosso papel no reino de Deus. O que de fato Deus nos chamou para ser e para fazer. Qual é o propósito de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas? Esse propósito é o que eu quero compartilhar com vocês. Quero bater um papo bíblico, vamos dizer assim. E esse papo bíblico tem a ver com com o norte de Deus para nossas vidas. Nortear nossas vidas. Nos dá uma direção diante do que nós queremos. Então abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 3 deste livro, 1 Coríntios. E eu quero compartilhar algo com vocês sobre quem somos. O tema da mensagem de hoje, ele tem muito a ver com essa questão de ser igreja. O tema é: para onde a igreja vai quando o culto acaba? É uma pergunta, que me foi feita essa semana, e isso me chamou a atenção. Para onde a igreja vai quando o culto acaba? E eu fui refletir nesse texto, fui buscar informações na Bíblia, eu fui buscar em Deus uma direção e entender um pouco mais a respeito dessa pergunta que me foi feita. E a resposta está aqui. E é o que eu quero compartilhar com vocês. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 3, versículo 9, eu já vou ler com vocês aí. Diz assim, 1 Coríntios 3, 9. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio, neste mundo faça-se de louco para ser sábio. Pai, Tua palavra lida é a Tua palavra revelada, e nós queremos, Senhor Jesus, que essa palavra seja revelada aos nossos corações.
Que o Senhor fale conosco, que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Então nós precisamos entender, a primeira questão é a pergunta. Para onde a igreja vai quando o culto acaba? O que nós precisamos começar a compreender sobre essa linha de pensamento sobre sermos igreja é que nós estamos além do culto. O culto não é para nós um lugar onde todos os problemas irão se resolver e nós olharmos para o culto como um lugar onde nós entramos, ministramos e somos ministrados, e quando vamos embora, como se nós tivéssemos saído da presença de Deus ou como se nós tivéssemos saído da igreja. E aí nós começamos a nos perguntar concernente a esse texto que Paulo revela, que ele fala. Ele fala que as nossas obras e quem somos será revelado pelas provações. Aquilo que nós somos, fazemos, produzimos, será revelado pelo fogo. Será revelado pelo dia. A cada dia em que nós levantarmos todas as manhãs, nós viveremos uma provação. Aquele dia pode trazer para nós coisas boas, como também pode trazer para nós coisas ruins. Só que o que nós talvez não entendamos e precisamos compreender é que quem está edificado, quem está sobre essa rocha, quem está firmado nesse alicerce, nessa fundação, nessa fundamentação chamada Jesus, não tem como ter outro tipo de construção, é isso que Paulo está dizendo. Não se deve, nem se pode, nem tem como construir qualquer outra coisa em qualquer outro lugar que não seja nessa edificação, que não seja nessa fundação que nós conhecemos chamada Jesus. Então Paulo vai trazendo essa linha de pensamento, nos mostrando que quando estamos alicerçados e construímos a nossa vida, aqui a palavra edifício, aqueles que constroem um edifício, ou seja, aqueles que constroem uma vida, que constroem uma família, que constroem uma carreira, ou qualquer construção que você vier a fazer na vida, ou qualquer construção que você se propor a executar na sua vida, precisa ser executado em cima dessa fundamentação chamada Jesus. Esse prédio, esse edifício, que é a sua vida em construção, ele não pode cair. E se cair, é porque fundamentou na areia, não fundamentou na rocha. Então, quando Paulo vai dizendo isso aqui, ele vai dizer que todos nós vamos ser provados. E a obra de cada um de nós, ela vai ser provada. Que obra é esta? A sua vida. O que você construiu. Aquilo que você imagina ser diante de Deus. Então haverão dias que virão problemas. E haverão dias que você vai resolvê-los. Outros você precisará muito da misericórdia. Porém, o que Paulo nos ensina nesta carta é que tem 4 tipos de construção. Tem 4 tipos de vida. E as vidas que Paulo menciona, ele faz uma analogia a pedras, a palha e a madeira. E ele vai dizer que a primeira maneira de se construir uma vida, e a forma de se construir a vida que ele coloca aqui, está no capítulo 3, no versículo de número 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem como ter outro, é Jesus. Se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, agora vem aqui a forma: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será manifestada na verdade do dia. O dia vai declarar, e como vai declarar? Através do fogo. Então aqui nós vamos observar que tipo de obra existe aqui.
Se você pegar a sua Bíblia, vai entender que fogo no ouro, quanto mais fogo no ouro, mais limpo ele fica. Quanto mais fogo em pedras preciosas, mais impurezas vão saindo. Agora, se colocar fogo na prata, ela também vai soltar impurezas. Porém, se o fogo for na madeira, vai queimar. E se for na palha, vai queimar mais rápido ainda. Então, essas duas últimas formas de se construir a vida, palha e madeira, elas não são produtivas. Então, aqui Paulo vai dizer a forma que eu estou construindo a minha vida. Se eu construo a minha vida, meu edifício, minha vida espiritual, como forma de ouro, prata ou pedras preciosas, eu vou ter a convicção que o meu culto não acaba aqui na igreja. Eu vou ter a convicção que quando eu for embora para a minha casa, eu vou colocar a Bíblia em cima do rack, da estante, do guarda-roupa, onde for que seja. E aí eu preciso me perguntar quem é que vai trabalhar amanhã. Se será apenas o cidadão comum ou se será a igreja. Quem é que vai trabalhar amanhã? Porque a Bíblia vai dizer aqui que nós somos o templo. Nós não somos um grupo de pessoas qualquer. E o que eu quero fazer em forma de analogia é mostrar para vocês que quando nós revelamos quem somos, nós glorificamos a Deus em qualquer lugar em que nós estivermos. Porque a mentalidade é assim: somos um grupo de pessoas que reunimos numa igreja. E a verdade é que é o contrário disso. Somos uma igreja que reunimos num lugar. É diferente. Somos uma igreja porque somos templo. E a Bíblia diz que como templo, nós somos a habitação de Deus. Então, para onde a igreja vai quando o culto acaba? Primeiro ponto, o culto nunca acaba. Nunca. Para quem entende quem é e como edificou a sua vida, o culto nunca acaba. Então, quem vai trabalhar amanhã? A igreja ou um cidadão comum? E é como se nós vestíssemos uma capa, e aqui quando chegamos nos tornamos melhores. Nós temos que nos tornar melhores sempre. E quando formos trabalhar amanhã, ou para uma faculdade, ou para qualquer lugar, não vai um cidadão comum. Ele diz que vai o embaixador do reino. Nós somos chamados de embaixadores do reino. E é o embaixador? Por exemplo, o Brasil, que possui embaixadores em outros países. Mas esses embaixadores que estão em outros países, eles não pertencem a esses outros países. Pertencem ao Brasil. Mas eles representam o Brasil lá. Nós somos embaixadores de Cristo aqui, então nós não pertencemos a este lugar. Mas nós representamos a Cristo aqui na face da terra. Nós somos embaixadores. E como embaixadores, para nós o culto não acaba. Nós vamos trabalhar amanhã, fazer o que for feito. Porém, não é um cidadão simples. Quem vai é um cidadão do reino. Quem vai é o embaixador do reino. Quem vai trabalhar é a igreja. Porque se eu sou templo, então em todo e qualquer lugar em que eu for, Deus estará naquele lugar. Deus então será glorificado através da minha vida. Então tudo que você for fazer, pense quem vai fazer. E essa ideia equivocada de que nós estamos vindo um povo que vem para a igreja, ela precisa ser invertida. Nós somos uma igreja que vem para um lugar para adorar. Nós somos uma igreja que estabelece o local. Em qualquer lugar que nós formos, chegou a igreja. Em qualquer lugar que nós estivermos, chegou a igreja. Por isso que, como embaixadores do reino, Paulo vai registrar, nós somos construtores de edifícios fundamentados na rocha, que é Jesus Cristo. Jesus é a nossa fundamentação. Jesus é a nossa estrutura. Jesus é o que nós precisamos. O que mais me chama a atenção na vida, eu vou te explicar o que é as pessoas tomarem decisões sem orar. As pessoas tomam decisões de casar sem orar, de namorar sem orar,
de fazer faculdade sem orar, de arrumar emprego sem orar, de fazer projetos sem orar. E todas as decisões que são tomadas, as pessoas não colocam no crivo de Deus, não oram, não buscam. Sabe como é essa construção? De palha. E quando chegar o problema, o fogo vai queimar essa palha. Quando chegar a dificuldade, se for de feno, o fogo vai queimar. Mas se tudo que você fizer como igreja for fundamentado nessa base, desse alicerce que é Jesus, quando vierem os problemas, e eles virão, infelizmente é verdade, você vai perceber que quanto mais fogo vier a tua construção, mais pura e limpa ela vai ficar. Que a tua construção fundamentada em Cristo só pode ser de prata, de pedras preciosas ou de ouro. Nunca será de feno ou de palha. Por isso que nós entendemos. E agora, quando nós começamos a perguntar, e nós vamos perguntando, qual é a minha relevância como igreja? Eu fiz uma pesquisa rápida, morrem hoje 70 mil pessoas por dia no mundo, sem conhecer Jesus. Morrem mais pessoas, muitas delas conhecendo a Jesus. 70 mil morrem sem conhecer a Jesus. O que me leva a entender que nós precisamos de nos tornar relevantes. Para onde a igreja vai quando o culto acaba? O culto não acaba. Para onde nós vamos amanhã, significa que a igreja foi. Fiz uma lista aqui dos 11 países que mais odeiam o evangelho. Lugares em que se é proibido ler a Bíblia. Lugares onde os muçulmanos, os islâmicos, os hinduístas, a ditadura impera e impetra. Países em que as pessoas não têm liberdade de andar na rua e falar de Jesus. Esses países, Coreia do Norte, Somália, Paquistão, Sudão, Irã, Síria, Afeganistão, Líbia, Eritreia, Iêmen e Índia. Esses 11 países é proibido ler Bíblia. É proibido o culto. Ano 2020, esse ano que passou agora, queimaram e depredaram mais de 700 igrejas nesses países. Mataram mais de 3 mil missionários nesses países. Aqui nós temos a liberdade de ler 2, 3, 4, 5 Bíblias. Eu tenho lá em casa umas 4, 5, tem mais uma aqui na igreja, fica outra no carro. Deus, Ele vai mostrando para nós tudo aquilo que nós precisamos fazer. Tem muito a ver com a nossa vida em Cristo. Como é a sua vida em Cristo, a minha vida em Cristo? Que elas estão respaldadas nessa fundamentação. Respaldada em Cristo. Então, para onde a igreja vai quando o culto acaba? O que me chama a atenção nesses textos também, que vai me levando a pensar, é que nós somos um povo, precisamos internalizar, de fato, que nós representamos. Quem eu represento? Essa é a pergunta. Quem eu represento? Onde eu chego em qualquer lugar? A quem eu estou anunciando se eu estou em qualquer lugar? Não é a pessoa de Jesus? A Bíblia vai dizer para mim lá em Mateus, se quiser abrir aí, capítulo 5 de Mateus, vai mostrar para mim de fato, então, o que é ser igreja. O que é ser igreja? O que é que me torna de fato igreja? Capítulo 5, versículo 13. A primeira coisa que eu preciso entender vai dizer assim: vós sois sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Qual é a primeira função da igreja? Primeira linha de pensamento: ser sal, tempero, equilíbrio. Já preguei sobre isso aqui, tem uma mensagem minha no YouTube que é insípidos. Então, como que eu penso sobre igreja? O que é ser igreja? Ser sal, dar sabor à vida de alguém e à minha própria vida. Dar sabor primeiro à minha própria vida.
Porque se eu não me amar primeiro, eu vou estar cometendo um erro. É impossível conseguir ajudar qualquer outra pessoa sem se ajudar primeiro. Quando Jesus traz o paralelo de amor sobre o próximo, ele fala que tem que ser amado como você se ama. Então, qual é a primeira referência da linha de pensamento de ser igreja? Ser sal, tempero, ser equilibrado, trazer um equilíbrio emocional, produzir na própria vida e na vida de outras pessoas um sabor, algo agradável, fazer com que as pessoas se sintam bem, onde quer que você for. O que você vai ler aqui, eu ler com você, é a única forma de se glorificar a Deus. É você pondo no seu coração que a igreja é você. Templo é você. Vós sois. É plural. É templo. Você é a habitação de Deus. Por isso que nós precisamos compreender. Quando termina o culto, entre aspas, nós fechamos o portão da igreja, mas a igreja em si, ela continua. A igreja, ela permanece. Ela dá a sua sequência. Amanhã, hoje à noite, todos os dias. Nós precisamos entender de fato quem somos. O que me chama a atenção é, como sal, quantas pessoas nós conseguimos trazer para a igreja? É uma pergunta. Quantos amigos você tem coragem de convidar para estar com você na igreja? Pastor, mas eles não querem vir. Não, você não entendeu. Estou falando de você, da igreja. Com quantos amigos você se senta para falar de Jesus? Quantos amigos nós nos sentamos para expressar o amor de Jesus? E na nossa cabeça, falamos assim, a pessoa não quer vir para a igreja. Você é a igreja. Você vai até a pessoa. Você que fala de Jesus para essa pessoa. Você quem anuncia o evangelho. É você quem faz o que for necessário. Por que, pastor? Porque você é o sal. Que você não é insípido. Que você dá sabor às coisas. Você dá sabor à vida. Quem se alimenta dos seus frutos? Olha o texto aí, continua para você entender comigo, o versículo de número 14. Que é ser igreja. Primeiro ser sal e depois luz. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. O que o texto está dizendo é que onde tiver uma pessoa em trevas, nós podemos levar a luz. Anunciar o evangelho. Cabe a pessoa aceitar ou não. Mas o que é você? Luz. O que você se tornou? Luz. Se você é luz, então você nunca apaga. Porque a luz que vai habitar em você não é essa luz comum, convencional, em que um interruptor desliga. Amém, irmãos? Se eu sou luz, quando eu chego num lugar e tem pessoas trabalhando ao meu lado, elas não têm o direito de apagar a minha luz. Elas só apagam a minha luz se eu permitir. Entrando
na linha de pensamento delas, que é trevas. Se você é luz, então o seu lugar, de fato, é nas trevas. É fato. Como assim, pastor? Qual é o lugar que a luz brilha? Trevas. Está falando que eu sou trevas? Não, estou falando que você é luz e o seu lugar é lá nas trevas. Para quê? Para clarear a casa onde as pessoas não têm Jesus. Você é luz. Se você é luz e habita na luz, você está fazendo que bem a quem? Uma luz, duas luzes, três luzes. Mas se eu sou luz e vou lá nas trevas, é lá que eu vou clarear a vida das pessoas. Paulo vai dizer: você edifica a sua vida, esse edifício, essa fundação chamada Jesus, é preciso saber que tipo de obra você faz. E tem duas obras que são reprovadas. Qual? Palha, ou feno, e madeira. Queimam rapidinho. Mas aqui, se eu sou sal e tempero, se eu sou luz e clareio, então eu sei o que é ser igreja. O culto para mim não acaba aqui. O culto, ele é constante. Porque o versículo vai dizer aqui, o capítulo de número 15. Vou repetir para poder enfatizar o 16. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador. O que é um velador? Lugar mais alto, para clarear todas as coisas. Mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Vocês já moraram em casa onde haviam lamparinas ou lampião? Mas a lamparina ou lampião era colocado nos lugares mais altos. No Antigo Testamento, quando Moisés ele manda fazer o tabernáculo, ele manda consagrar alguns utensílios do tabernáculo. Entre eles, ele manda consagrar um candelabro. A palavra, na verdade, do grego significa menorá, que era colocado no lugar mais alto da tenda. Então, os menorás eram colocados dentro das casas. Para que os menorás pudessem clarear a casa, se colocavam no velador. E aí alimentava-se esses menorás com azeite, com barbantes. Colocavam os barbantes dentro do azeite e continuamente aquele menorá clareava toda a casa. E o que chama a atenção, eu li alguns livros de culturas hebraicas, e dentre eles eu li um, e esse serviço era das mulheres. Elas precisavam manter a luz do menorá acesa 24 horas. Por que 24 horas? Porque as casas dos hebreus, quando construíram depois, não tinham janelas. Eram casas quadradas, com uma porta só. A porta era removível, tirava a porta, colocava num canto, entrava apenas aquela claridade central. Algumas casas haviam um lugar superior, uma escada para o lado de fora e um alpendre em cima, chamado de sacada. Mas era uma laje, como se fosse uma laje, entre aspas, ao ar livre. E lá também, em período de não chuva, muitos visitantes dormiam lá. Mas lá dentro da casa havia uns menorás, que clareava toda a casa. Nós somos esses menorás. Nós somos essas luzes. Para um colega de trabalho, para um amigo, para uma pessoa que precisa. Para onde a igreja vai quando o culto acaba? Ela não vai. Ela permanece no culto. E ali é o templo. É ali que Deus habita. E o versículo 16 vai dizer assim: assim como, fazendo tudo isso, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, boas obras, e glorifique o vosso Pai que está no céu. É isso que vai acontecer. As pessoas virão, olharão e verão você, e através de você, elas vão glorificar a Deus. Porque você é a igreja.
Versículo 16 diz isso. As pessoas glorificarão a Deus por causa da sua vida. Porque você foi sal e você foi luz. A pergunta é, nós somos isso? Temos a consciência. Quem somos? Nós não estamos trabalhando num lugar com o propósito de ganhar o dinheiro. Vai acontecer. Mas Deus te colocou lá para você ser luz. Tal. A pergunta é, estamos sendo? Quando a igreja entender que o trabalho, aquilo que nós fazemos, e as nossas atitudes diárias, se nós entendermos que tudo isso é secular, é só para você se manter vivo, mas que a sua principal função é pregar o evangelho, ser sal e luz, ser igreja. A sua principal função lá no seu trabalho não é o seu salário no final do mês, ou o vale que você recebe. É para você se manter. Isso é a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Quantos de nós já fomos colocados em lugares em que nós não abrimos a boca para anunciar o evangelho? Quantos de nós somos colocados em lugares que a nossa luz foi apagada e as trevas entraram de forma mais forte? Quantos lugares nós entramos em que nós éramos um bom sal que temperava, nos tornamos insípidos porque nos tornamos iguais a eles? Pergunta é essa. Quem vai para uma faculdade só para ter uma profissão? Nós vamos para lá para pregar o evangelho. A profissão é secular. A igreja não entende isso. Talvez seja uma comida muito sólida para alguns aqui. Talvez seja muito sólido ainda para alguns entenderem. Talvez seja preciso ministrar leite ainda. Mas Jesus vai dizer na sua palavra, Paulo escreve nos evangelhos, nas suas epístolas, o bom soldado não se envolve com as coisas deste mundo. Você só trabalha e só faz as suas atividades diárias porque você precisa. Sustentar a sua casa, sua família. A sua principal função na terra é pregar o evangelho. Ser sal é ser luz, anunciar Jesus para as pessoas. Só que nós estamos dentro da igreja, prédio, não entendemos que somos a igreja, templo, Deus vivo. O que se percebe no século XXI, infelizmente, é que a igreja que deveria curar é que está precisando de cura. Porque o evangelho ainda não entrou. Porque o conhecimento bíblico é tão superficial, é tão raso, que alguém contar uma mentira bíblica, muitos vão acreditar. Nós somos aquilo que ouvimos, aquilo que vemos, aquilo que escutamos. A soma dessas três coisas definem quem você é. Isso é tão verdade. Nos últimos tempos eu tenho dedicado muito à Bíblia. Já falei isso para vocês aqui. Tenho sonhado com a Bíblia. Eu acordei essa madrugada recitando versículos bíblicos. Eu não sabia se estava dormindo ou se estava acordado. Eu durmo, sonho com José no Egito.
Eu durmo, sonho com o povo de Deus conquistando as terras prometidas. Que eu estou lendo e ouvindo e internalizando a palavra. No entanto, eu me torno a palavra. Que você será a única Bíblia que muitos vão ler. Você será a única Bíblia que muitos vão poder ler e se converter. Por isso, a pergunta é pertinente. Para onde a igreja vai quando o culto acaba? Não acaba. Não vai. Ela permanece igreja. Luz. Sal. Desafio você a assistir um mês de uma série violenta. E a ler um mês de Bíblia. E você vai ver o que vai entrar na sua mente. Você é o que você ouve. Você é o que você lê. Você é o que você vê. Para encerrar minha fala, como templo de Deus, tipo de glória nós estamos refletindo nas pessoas? Como templo de Deus. Qual a relevância que eu tenho, que eu produzo, que eu sou? Amanhã, quando você for trabalhar, quem vai? Cidadão comum ou cidadão do reino? Quem vai trabalhar amanhã? Seja nos afazeres domésticos ou em qualquer lugar. Quando entrar na empresa, na casa, no lugar que você for, quem entra? Quem entrou ali? Templo do Espírito Santo somos nós. Quando entrou lá, entrou o sal. Quando entrou lá, entrou a luz. O inimigo tem trabalhado tanto, atuado tanto na igreja, que a igreja hoje, ela se ocupa quase com 100% com ela mesma. Porque ela não se curou de coisas que a própria Bíblia nos daria garantia de cura. Então, retiro. A maioria estão perdendo tempo apenas consigo mesmos. Quando deveriam já ter passado esse vestibular e formado, já deveriam estar clinicando. Mas ainda estamos prestando vestibular de respeito ao Evangelho. Já precisamos tentar passar esse vestibular. Quanto nós deveríamos já estar receitando remédios que curam. Enquanto nós deveríamos estar diagnosticando pessoas e dizendo: o caminho não está certo, pega este caminho aqui. Então, qual é a maior arma de Satanás nos dias de hoje? Fazer com que a igreja, nós, tornemos tão doentes com aquilo que vimos, assistimos, ouvimos e analisamos. Isso vai nos deixando frágeis. Vai nos deixando longe do propósito. Longe de ser sal. Longe de ser luz. Adianta o pastor orar, aconselhar, ajudar, explicar,
depois a pessoa fazer tudo errado de novo? A Bíblia diz que é como um cão voltar ao próprio vômito, ou como a porca lavada voltar ao esponjadouro de lama. E aí, o que Satanás faz? Ele pega uma pessoa, 2, 3, 4, 5, coloca ela lá na igreja. É isso. Essas pessoas vão dar trabalho a vida inteira só para atrasar todo o resto do projeto. Elas nunca vão crescer espiritualmente. Você vai lá, limpa ela volta para a lama. Você vai lá, limpa ela volta para a lama. Enquanto que ela deveria permanecer limpa para ajudar a limpar outras pessoas. É nesse propósito nós temos que entender de fato. Nós somos o templo do Espírito Santo. Você pega o seu carro, a sua moto. O templo do Espírito Santo é quem vai. Você é morada de Deus, diz a Bíblia. Você é morada de Deus. Tem gente perdendo a oportunidade de pregar o Evangelho por causa de coisas desnecessárias. Quero que você tenha consciência dessa palavra no seu coração. Quero que você entenda quem de fato você é. Chegou a hora de você assumir a sua identidade cristão. Não permitir que pensamentos, coisas negativas, ações malignas dominem você. Ele diz que você cresceu para dominar. A bênção de Deus sobre o homem é domine a terra. Dominar. Não permita que nada domine você. E aí você vai entender o significado de ser igreja. Para onde a igreja vai quando o culto acaba? O culto não acaba. A igreja não vai. Ela permanece como sal, permanece como luz. Através dela, pessoas glorificarão a Jesus. Amém? Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Pai, nós te louvamos por este momento. Te agradecemos por esse instante, a tua palavra de compreendermos de fato quem somos, a razão pela qual existimos. Entendemos que nós somos um edifício, um prédio, uma construção. Foi fundamentada em ti, que é a nossa fundamentação, a nossa rocha, o nosso alicerce. A tua glória se manifeste em nossas vidas e que as pessoas te glorifiquem, de acordo com Mateus 5,16, que as pessoas te glorifiquem quando nos encontrarem. Que as pessoas te glorifiquem quando nós formos sal e luz na vida delas. Elas te glorificarão através das nossas atitudes, através das nossas palavras. É assim que nós entendemos a tua palavra. Isso nós te louvamos, agradecemos, e amanhã tenhamos a consciência. Quem vai trabalhar não é um cidadão qualquer, é a igreja, é o templo do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você que nos acompanha nas redes sociais através do nosso canal do YouTube, né? Estamos encerrando o nosso culto pelo YouTube. Deus te ilumine, que Deus te abençoe em todos os sentidos. Amém. Irmãos, e nós que aqui estamos, volto a dizer a respeito desses decretos, está tudo ainda muito sem saber. Então eu tenho algumas orientações para passar para vocês. Primeiro, se cuidem muito. Não se abracem aqui na igreja. Cumprimentem com um toque apenas com a